Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje o tema será a live entre Nicolas Ferreira, o nosso irmão em Cristo, e a nossa irmã Camila Barros. E se vocês já estão interessados no assunto, foco na palavra. Braço de Deus estendido sobre o Brasil. Aí, olha o que diz o texto. É tudo o que pedirdes ao Pai, eu farei. Dentro do contexto de que eu manifesto em oração a palavra de Deus que está em mim, ele não vai reunir, ele não vai pensar, ele não vai me provar. Eu creio no que a Bíblia diz, Nicolas, e o que está escrito no texto é: e tudo o que pedirdes ao Pai, desde que as minhas palavras estejam em vocês, ele vai atender. Será feito. O que o texto diz é isso. E será feito. Então a gente tem que se ligar aqui na seguinte pergunta: por que as minhas orações não estão sendo respondidas se eu conheço Deus? Eu estou aqui partindo do princípio, uma vez que esses 21 dias de oração, eles são uma convocação ao povo cristão no Brasil. Então eu estou partindo do princípio que nós que estamos aqui, ou a maioria da audiência que está aqui agora, está enxertada na videira. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: se eu conheço Deus, se eu reconheço o senhorio de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, se é a Ele que eu oro, se é por Ele que eu intercedo, se é por intermédio dEle que eu busco apresentar a minha necessidade, a minha fé, a minha esperança e a minha súplica, por que essas orações não estão sendo respondidas? Se eu estou me dirigindo a quem pode fazer, se eu estou falando com quem tem poder para realizar. Então você tem que se fazer essa pergunta. Por que não está sendo respondida? A palavra de Deus responde sobre isso. Pedi e não recebeis. Não porque não conhece o endereço, não porque não sabe para quem está pedindo, mas diz o texto: porque pedi mal. Porque vocês pedem segundo a vontade da carne, para gastar nos vossos próprios deleites. Eu vou falar um negócio muito importante, Nicolas, porque eu vejo através da sua vida, da sua humildade e dessa oportunidade de oração e de palavra, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de declarar a palavra de fé, mas também de denunciar para que haja conserto. E eu vejo nessa noite uma oportunidade da gente, como cristão, também manifestar o desejo do conserto. E é o quê? Não utilizar-se de todo o acesso que a gente tem ao poder de Deus, à unção que desata o jugo, à oração, para pedir mal. Porque quem pede mal não recebe o que pede. O que Tiago afirma dentro desse texto que a gente está colocando aqui agora, sobre pedir e não receber porque vocês pedem mal, o que ele coloca é o seguinte: vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Então, aonde eu quero lançar aqui um dos motivos pelo qual às vezes a nossa oração não é atendida? A nossa súplica é verdadeira, mas se a nossa motivação for vingança, Deus não ouve. Ou melhor, ele ouve, mas não responde. A Bíblia diz que na ira a justiça de Deus não opera. Enquanto os cristãos manifestarem a sua oração de súplica baseada na nossa necessidade de justiça, que é verdadeira, que é coerente, que é íntegra, mas a motivação por trás dela for a ira, não haverá de Deus uma intervenção. O que o Senhor nos disse foi: se vocês odiarem os que vos odeiam, que diferença vocês têm dos publicanos? E agora vamos traduzir publicanos para dentro do nosso contexto de hoje, porque não somos judeus, somos os gentis que são apresentados nesse texto. Que diferença vocês vão ter deles? Ou seja, daqueles que não me servem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Aí Jesus vai dizer: se vocês só amarem o que vos amam, os que amam vocês, que diferença vocês terão deles? Mas eu vos digo, sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para serem recíprocos, eu estou chamando vocês para serem meus discípulos. E meus discípulos não rebatem na reciprocidade, eles rebatem na diferença. Tanto é que ele continua no sermão, na pregação, dizendo assim: se lhe baterem uma face, oferece a outra. Se te pedirem para caminhar uma milha, caminha com ele duas. Se te pedirem a túnica, dá também para ele a capa. Sabe o que ele está dizendo? Não trafegue correspondendo às armas, às expectativas, os debates na mesma altura do mundo. Sublimem. Eu chamei vocês para andarem, de maneira superior. E essa superioridade, ela não se apresenta no nosso debate apenas de argumento inteligente, mas nas nossas atitudes, sobretudo em oração. Em oração. Jesus, então, continua, e para o nosso espanto, ele diz: amai os que vos
odeiam. Orai pelos que vos perseguem. Vocês prestaram bastante atenção nesse diálogo da nossa irmã Camila Barros com Nicolas Ferreira? Esse é o Evangelho de Cristo. Por um minuto, esqueçamos as diferenças que temos em relação a alguns comportamentos e atitudes da nossa irmã e percebamos que ela foi usada por Deus para trazer uma mensagem à sua igreja. O Evangelho de Cristo não é combater o mal com o mal, não é discutir, não é ser recíproco com aquele que nos fazem o mal, é ser diferentes. O nosso chamado é outro. O nosso chamado não é para o mal. Essa mulher foi usada por Deus para lembrar ao povo dele o que nós devemos fazer em relação àqueles que nos perseguem. E é isso que tem que ficar dentro de nossas mentes e dentro dos nossos corações. Não é o inimigo falar daqui e nós retrucarmos, sabe, de lá. Não é de lá para cá e de cá para lá. Não é assim que um cristão procede. E nós temos nos esquecido disso. E eu venho fazendo vários e vários vídeos alertando aos irmãos que esse tipo de comportamento não é o comportamento daqueles que são chamados por Cristo. Nós somos diferentes. Coloquem isso dentro dos seus corações. A Igreja de Cristo não pode estar dividida. Um irmão não pode estar contra o outro. Independente de eu concordar ou não com alguma postura de um irmão meu em Cristo, eu preciso ouvir a voz de Deus quando Ele fala por esse meu irmão. Então, se a Igreja de Cristo está dividida, ela não tem como permanecer de pé. E nós estamos vendo irmãos contra irmãos, uns acusando os outros, e não tem nada de Deus nisso. Menos cólera, menos carnalidade, menos emoção e mais Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que essa mensagem toque os seus corações. Não permitam que a ira, que a raiva dominem os vossos seres, os vossos corações. Tenham mais da presença de Deus dentro de vocês. Leiam mais as Escrituras. E por aqui eu vos deixo. Se inscrevam, curtam, compartilhem e deixe o seu comentário. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.